Olá, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um papo reto e direto com uma personalidade do cenário político mato-grossense. Produzido pelo site Olhar Direto, toda semana, cada episódio, eu tenho a companhia de um colega de redação. E hoje eu tenho o prazer de dividir essa mesa com o jornalista Max Aguiar, que é da editoria de política do OD. Max, muito obrigado pela parceria aí e por ter topado o convite para esse videocast. Bem-vindo. Obrigado, Ayrton. O prazer é meu estar aqui. Satisfação ombrear com você essa entrevista. E vamos lá, né? Perguntar, ouvir, aprender também. É a minha primeira vez aqui no podcast do nosso querido Olhar Direto, então vamos lá. Satisfação. Antes da gente falar quem é o nosso entrevistado, fazer um convite para você. Além do YouTube, onde você pode nos assistir, essa entrevista estará na íntegra, disponível também em formato de áudio nas principais plataformas de podcast, como Apple Podcast e Spotify. Além disso, você também pode acompanhar os bastidores das entrevistas, do nosso videocast nas nossas redes sociais. É só pesquisar Olhar Direto Oficial em qualquer rede que a gente está com essa @. E também você pode curtir esse vídeo, comentar, assinar o nosso canal aqui no YouTube, que isso ajuda no nosso crescimento, e também ativar o sininho, que cada vez que tiver um novo programa, uma atualização, você vai ser atualizado. Lembrando que os nossos programas são disponibilizados sempre às quintas-feiras. Então, o nosso entrevistado de hoje, ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Cuiabá, a Unic, casado com a Samantha Iris, com quem tem 2 filhos. Foi o segundo deputado federal mais bem votado em Mato Grosso na eleição de 2022, com mais de 87 mil votos. Presidente municipal do PL, é pré-candidato a prefeito pela segunda vez. Em 2020, ele ficou no quase. Foi derrotado no segundo turno pelo prefeito Emanuel Pinheiro por uma diferença aí de pouco mais de 6 mil votos. Ganhou projeção política durante o mandato de vereador de Cuiabá entre os anos de 2017 e 2020, quando chegou a ter o seu mandato cassado, mas conseguiu reavê-lo por meio da justiça. A justiça devolveu esse mandato a ele. Polêmico e com mais de 271 mil seguidores só no Instagram, o nosso entrevistado hoje é o deputado federal Abílio Burnini, também conhecido como Abílio Júnior, né, Abílio? Como que foi, para começar, bem-vindo, e como que foi essa troca aí do uso do nome, Abílio Júnior, Abílio Burnini? Isso daí mistura muito, às vezes me chamam de Curly dos Três Patetas, de Shrek, Abilinho. Malvado Favorito, tem vários apelidos. Esses dias me chamaram de... Como que chama? Aquele cara dos Velozes e Furiosos, mas tem tipo um cover. Acho que é um... Vin Diesel? É um personagem do Vin Diesel, mas teve um sósia que foi aqui no Brasil, que era bem estranho. Não lembro. Então, os caras botam apelido aí o tempo todo. Quem lembrar, deixa nos comentários. Né? Tio Chico da Família Adams. Tio Chico da Família Adams, parece bem, não tinha pensado nisso. Você tá rindo de mim na entrevista aqui, bullying, pô. Bullying, vale a pena. Então, mas eu acho que acaba se resumindo no nome de Abílio mesmo, porque o sobrenome, os adjetivos ao sobrenome, eles acabam se confundindo. Dentro da igreja, muita gente me chama de Abílio Júnior, porque o meu pai também se chama Abílio. E como o meu sobrenome mesmo é Brunini, eu não tenho Júnior no nome. Sim. Meu sobrenome é Burnini e o meu pai é Momer. Então, a diferença está no final do sobrenome. No meio, né? Então, meu nome é Abílio Burnini. E as pessoas na Câmara me chamam de Abílio Burnini. No registro eleitoral é Abílio Burnini. Mas no convívio, dependendo dos grupos, acaba ficando entre Abílio Burnini e Abílio Júnior, normal. Ótimo. Bem-vindo, então, Abílio. Para a nossa conversa, na pesquisa que eu fiz para a nossa conversa, eu vi ali alguns registros, os primeiros registros ao seu nome, a questões públicas, né? Ao seu nome, ali entre 2015 e 2016, quando o senhor era integrante do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né? IAB. Isso, em Mato Grosso. Isso. E aí alguma das pautas que o senhor levava naquela época, levantava naquela época, até mesmo foi um protótipo de ponto de ônibus na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito Mauro Mendes, desculpe, que tinha o teto de vidro, né? Eu reclamava demais do Mauro. Eu reclamava de várias coisas da época do Mauro, ainda em 2015 para 2016. Eu já tive conflitos com ele, com o Fábio Garcia. Um dos grandes problemas na época era a questão do transporte público. Sim.
que eu reclamava do aumento do valor da passagem, que ocorreu na véspera do final do mandato dele. O senhor levantou até um movimento no Facebook de questionando o valor da passagem e a Sim. qualidade do transporte público. Isso é verdade, isso é verdade. Pô, você pesquisou mesmo, hein? Faz tempo. Antes de eu ser vereador e antes de querer ser vereador. Minha pergunta é justamente essa, né? Foi aí que surgiu a ideia Não, mas de ser bem político? antes eu já mexia, já estava mexendo e eu não queria ser vereador. Eu queria era ser arquiteto urbanista, exercer minha profissão e as críticas que eu fazia, é que eu estava fazendo uma especialidade de mobilidade urbana. Eu tenho 2 especialidades de mobilidade urbana. E na primeira, eu fiz um estudo sobre o transporte público e os pontos de ônibus. Então, nós tínhamos até um movimento chamado Cuiabá para Pessoas, que surgiu em 2011, eu não sei se você chegou a identificar, mas era palestras que a gente dava para os estudantes de arquitetura e urbanismo, trazia pessoas de fora para discutir como que seria a cidade ideal. Mas eu não tinha pretensões de ser político naquela época. Mas a gente estava num movimento de discutir a cidade, porque no urbanismo da arquitetura, na parte da arquitetura você discute muito da construção civil, da edificação, mas na parte urbanística e você começa a discutir vários outros problemas da cidade. E isso acaba te levando, de certa forma, para uma inspiração política. Se você tiver um pouquinho de vocação, você vai ser levado à parte da política mesmo. Mas isso acaba te ajudando a discutir a cidade. Naquela ocasião, eu tinha N reclamações do transporte público de Cuiabá, que hoje não mudou muita coisa. O primeiro abrigo de ônibus que você está falando foi um que foi instalado na Avenida Multilíbano, ali, Exato. que ia sentido para a guia, do lado do posto. Eles colocaram um ponto de ônibus com teto de acrílico. Exato. E o sol tava queimando naquele ambiente. Eu falei, quem planejou isso aqui, pô? Quem planejou um ponto de ônibus em Cuiabá com teto acrílico e ainda que absorve calor? Porque o teto, além de ele ser pior, de transpassar a luz e o calor, o teto também esquentava. Então criava uma camada de calor na parte superior do abrigo de ônibus. Eu fiz a crítica, reclamamos, depois eles trocaram. Sim. Que nem foi pra frente, teve esse Foi só o ponto modelo. E o outro. Eu Depois também o próprio reclamei Mauro com eles. começou a criticar. Eu estava reclamando com eles sobre o plano diretor. Eu estava reclamando com eles sobre a orla do porto. Eu brigava com eles sobre a orla do porto, material, a forma de construção. Tá lá, a obra do porto, tudo rachada, tudo cheio de problema. E eu já brigava. Com problema, né? Sim. Eu já brigava. Eu falava, poxa, eu não precisava fazer dessa forma, podia ser feito de outra. Mas enfim. Mas ele também teve muitos acertos. Um deles, que eu considero um grande acerto dele, e que eu acho que é um grande sucesso da nossa cidade, é o Parque das Águas. Eu acho que virou um cartão postal da nossa cidade, apesar que a prefeitura atual não dá manutenção no equipamento que faz jorrar água e isso acaba prejudicando, que ela não está funcionando. O show das águas, né? Faz tempo, Pois é assim. Mas eu sempre tive uma relação. Naquela época não era oposição, porque não existia ainda em mim um sentimento político, nem tinha partido, nem nada naquela época. Mas sim um desejo de contrapor. O que era ruim eu reclamava, o que era bom eu apoiava, mas geralmente aparece mais o que a gente reclama do que o que a gente apoia. Não foi calculado nada disso pra você virar político, por exemplo? Não foi. Na verdade, eu tinha um relacionamento muito bom com a prefeitura naquela ocasião. Eu estava dentro do IAB também, a gente estava estudando. Meu avô tinha um grande relacionamento com o Mauro, e o Mauro ajudou a gente em vários projetos da igreja. Eu fui arquiteto que fiz o projeto da igreja nova, no nosso novo templo sede, ali na rua Arnaldo de Matos, ao lado da Caixa d'Água Velha. O prefeito era o Mauro, então eu tinha um relacionamento bom para aprovar aquele projeto. Alguns dos secretários eu sempre tive um excelente relacionamento, caso do Alan Porto. Só que havia coisas também que eu discordava e eu acho que eu nunca tive esse negócio de ficar calado quando achava ruim, sabe? Tem gente que acha ruim e fica calado e fala, não, eu não vou estragar meu relacionamento. Eu, às vezes, falava, tá ruim, tá ruim. A prefeitura de Cuiabá, na época do Mauro, tinha um problema também na área da saúde. O sindicato dos médicos fazia várias greves, né? Tinha greves na área dos enfermeiros, então... E algumas coisas ele acertou, e eu digo... Acertou na situação de construir um novo HMC. Eu acho que foi um grande acerto. E isso é iniciativa dele, tem que reconhecer. Eu critiquei a localização. Por causa Distante. Na época foi bastante criticado, né? Eu também critiquei. A distância do centro, né? Da região não é central. só a questão do centro. Tem uma questão do seguinte. Muitos procedimentos de atendimento para salvar a vida precisam de um tempo de socorro de 12 minutos.
que é o ideal, né? E como arquiteto urbanista, você pensa assim, ó, você vai instalar um novo hospital, você tem que pensar como vai chegar rápido naquele hospital e quais são as áreas de apoio ao hospital, porque existem as famílias dos pacientes, existe um monte de coisa. Então, eu achei esse hospital, o HMC, ele estava numa situação muito isolada de transporte público, isolada de toda uma rede de apoio. Enfim, mas já foi construído, tá lá, tá tudo certo. Agora, o Júlio Miller também, eu questiono, falo, pô, cara, colocar o Júlio Miller lá naquele lugar, claro que a cidade cresce, claro que isso vai desenvolver, mas, poxa, nem os profissionais não ficam satisfeitos de ir num lugar Pra tão quem não sabe, o distante. Hospital Júlio Miller fica na saída de saída pra Santo Cuiabá Antônio. para Santo Antônio, né? Então, após a rodovia dos imigrantes. Então, peraí, longe pra caramba, ainda mais sem rede de apoio nenhum. Dependendo do tipo de atendimento de saúde que for ter lá, você vai ter que acabar incentivando a levar a infraestrutura para aquele lugar. Vem algum paciente de fora, muita gente falou, mas é para atender os pacientes de fora e tal. Mas, poxa, o paciente de fora precisa de uma rede de apoio, precisa de lugar que tenha restaurante, precisa de lugar que tenha hotelaria, precisa de lugar que tenha outros serviços bancários. Então, levar isso para um local tão deslocado da cidade, principalmente no momento que nós estamos tão carentes de infraestrutura de saúde, eu não penso que seja a alternativa mais certa. Mas eu não era deputado e não tinha poder de decisão algum. Essa decisão foi tomada há um tempo atrás, agora é seguir, a obra tem que terminar. E há alguma questão hoje que pode ser feita para melhorar essa acessibilidade de quem precisa nessas unidades de saúde? Cuiabá precisa valorizar planejamento urbano. A gente tem uma cidade que ela cresceu sem planejamento urbano, ela cresce desordenada e isso acaba dando um problema para a gente com saneamento, com transporte público, coleta de lixo. Ela está o tempo todo expandindo o seu perímetro urbano, ou seja, ela está ampliando a área de construção irregular, ela não está planejando adequadamente. E quando ela leva um equipamento de saúde tão importante quanto possivelmente será esse Hospital Júlio Miller para um ponto tão distante da cidade, e ela não faz um planejamento do seu entorno, ela vai levar problemas para aquela região. É claro que aos poucos precisa ser sanado. Mas quando faz isso, vira que nem aconteceu com o Contorno Leste. Você levou uma infraestrutura de malha rodoviária, de malha urbana de transporte, contudo, você não planejou como será ocupado aquele local. Aí ele está sendo invadido e está tendo uma série de conflitos. Já teve até um senhor que faleceu lá por uma invasão. Então, assim, e o tempo todo tem briga, e vai lá famílias com crianças e invadem, e depois vem a ordem pública e remove. Então vira um problema social. Aquilo que se tivesse um planejamento adequado poderia ser uma solução social. Se você observar, você vai perceber que não tem planejamento de habitação de interesse social em Cuiabá. Nos últimos 6, 7 anos não tem um novo conjunto habitacional, não tem um novo planejamento. O parcelamento o que foi entregue do solo já tinha sido planejado, né? Os conjuntos habitacionais. Coisas antigas, Nico Baracate, o Jonas está aí ainda numa guerra ainda de algumas coisas, então não é coisa de agora. E teve opções de fazer isso, só que assim, sem a gestão adequada, acaba nos fazendo. E parece, às vezes eu tenho a sensação, que os políticos querem incentivar a invasão das propriedades para depois eles se apontarem como o solucionador, como aqueles que são o salvador da guarda. Eles incentivam a invasão e depois colocam aquelas pessoas como refém político, refém eleitoral. Que se não eleger aquele vereador, se não eleger aquele cara que era prefeito, não vai regularizar a habitação deles naquele lugar, não vai ter o título, não vai ter escritura. E às vezes fica lá 15, 20 anos esperando, porque existe a lei, existe um conflito ali. Infelizmente, essa falta de planejamento urbano traz um prejuízo para o cidadão. E eu me comovo com isso, porque quando a gente assiste um vídeo da ordem pública, pô, é terrível, cara, é cruel. A ordem pública indo lá desocupar alguém é doloroso para as crianças. É uma situação complicada, né? Pô, imagina, as crianças não têm culpa. Ela tá lá, para ela aquilo ali é a casa dela, ela não tem culpa. Só que foi alguém, espertalhão, incentivou a invadir aquele lugar, alinhado a algum político. Você pode pesquisar que tem político envolvido, você tá entendendo? E depois, esse político passa o processo eleitoral e vem o Ministério Público com a aplicação da justiça e aquelas famílias são excluídas daquele lugar sem, às vezes, nem ter um futuro, nem ter um destino.
E eu não sei se você já assistiu, acho que o Olhar Direto já publicou alguns vídeos de desocupação. É cruel, cara. E ali parece que nasce a inversão de valores, né, deputado? Não sei se o senhor concorda com isso, mas uma criança que vê um policial disparando contra o pai dele, uma criança que vê o policial empurrando a família dele com a balaclave, dando tiro de bala de borracha que seja, a criança não vai entender muito. Opa, é aqui que eu moro, mas a polícia chega e dá um tiro de bala de borracha. Eu vou acabar não gostando mais da polícia, vou acabar falando ao contrário do que a polícia está ali, né? Então, mas isso se dá à classe política, a maldade da classe política. Eu posso dizer para você, a culpa desse processo é da classe política. Mas, e eu vou te dizer uma coisa bem simples, a gente tem que tomar cuidado. Eu sou de direita, todo mundo sabe, eu não preciso repetir nem nada. Mas eu quero deixar um posicionamento bem claro, isso dentro disso que você falou. Essa criança que não tem culpa, ela não tem escolha da vida dela, nem da trajetória dela. Às vezes ela vê uma facção criminosa estendendo a mão e ela vê a polícia tirando do outro lado. E ela vai construindo dentro da sua formação uma opinião sobre qual é o lado que está do lado dela. Isso é uma falha do poder público. E aí nasce os tentáculos. Isso é uma falha absurda do poder público. Porque ou você não permite a invasão, e aí você combate, inclusive, a classe política e não permite a invasão. Mas também apresenta solução de habitação, já que nós temos um déficit habitacional de mais de 40 mil pessoas. Existe, né? É um problema, não feche os olhos para isso. Nós temos um déficit habitacional de mais de 40 mil pessoas em Cuiabá. E aí você percebe que organizações, não é sem planejamento, não. Há organizações que planejam invasões de propriedade com base em informações que eles têm privilegiadas de dentro, às vezes, da prefeitura. E vão lá e executam uma invasão de propriedade. Então, o poder público ele tem que ser eficaz ao impedir que isso aconteça, para que não se consolide uma invasão. Ou o poder público seja eficaz no planejamento urbano da cidade, definindo áreas de interesse social e que vai ter planejamento de execução de interesse social, facilitando, inclusive tem a lei de assistência técnica, que facilita essa parte da construção civil para as pessoas de baixa renda e consegue o crédito. Você não precisa ter acesso ao crédito Minha Casa Minha Vida, por exemplo, apenas para construir condomínios de 3.500 moradias. Você, com a lei de assistência técnica, que já existe no Brasil, você consegue fornecer uma casa para uma pessoa, ou 10 casas para 10 pessoas. Consegue fazer isso. A prefeitura ela consegue ter, junto com contratações diretas a profissionais da área de arquitetura, e conseguindo crédito individual ao CPF, direto à Caixa Econômica, para que faça sanar esse problema. Porque às vezes num bairro você tem um terreno disponível para isso, num bairro que dá para construir uma casa. No outro você tem para 30 casas, no outro você tem para 20 casas. Não precisa ficar esperando um grande conjunto habitacional. Além de um problema do deslocamento. Imagina o seguinte, você mora em que bairro? No Bosque da Saúde. Então, imagina que você tem a sua família toda ali constituída ali numa área isolada do Bosque da Saúde, lá embaixo, ainda que seja com baixa qualidade de moradia e etc., ainda que seja num terreno irregular, mas você mora ali perto daquela região. E você constituiu família ali, constituiu relacionamento, constituiu amigos, você sabe onde compra o pão, você sabe onde compra tudo, então você construiu uma família ali. Aí alguém fala, olha, você foi sorteado no Minha Casa Minha Vida, e te tira de lá e coloca lá no Residencial Buritis, lá no final, depois do Comando Geral, depois do Solar da Chapada, depois, lá no fundo, totalmente deslocado de toda a sua rede de apoio. E lá não tem padaria, não tem mercadinho, não tem posto de saúde, não tem proteção da polícia, não tem nada. Nem para você, nem para a família. Educação. Chegou e colocou você lá. Você foi um dos sorteados, você chegou lá, não tem nada. É um monte de morador, 3.000 moradores, sem nenhuma infraestrutura de nada. Muitas dessas pessoas, elas falam, eu prefiro morar num lugar que não tem as mesmas condições da construção civil que aqui me oferece, mas que tem toda uma rede de apoio de relacionamento, que isso tudo tem a ver com moradia, do que morar apenas num lugar que, por mais que seja novo, não te oferece nenhuma qualidade de vida. Então, esses conflitos entre o viver bem e a construção boa, eles sempre vão existir. Como que a gente sana? Existem pessoas formadas para isso. Arquitetos urbanistas são eles, entendeu? Tem pessoas que entendem. Eu acho que é tão multidisciplinar. Por que não traz
o pessoal da sociologia, da geografia, da arquitetura e urbanismo, da engenharia sanitária, traz todo mundo. Até o pessoal da saúde coletiva pode ajudar nessa construção de um planejamento urbano eficaz que consegue atender a população. Né? Eu acompanhei, deputado, só para finalizar esse assunto Sim, também, sim. Ayrton, no dia que o Emanuel até elogiou o senhor, teve até a imprensa, isso daí a tem que imprensa parar. foi um fato novo, né? Não, o isso Emanuel tem que Pinheiro parar. elogiou o Abílio Brunini, Não, foi um não- fato não que, faz isso, inclusive, até choveu no dia, isso que a imprensa disse. Mas ele apresentou, agora já nos finalmente da gestão dele, um plano diretor para os próximos 10 anos de Cuiabá. Certo. A pauta vai começar a ser votada e discutida na Câmara a partir de amanhã. Nessa pauta, em uma das quatro pautas que ele entregou para o Chico, uma delas é o plano diretor, que não deixa mais vereador transformar a área do seu curral eleitoral como um quintal de vereador. A partir de agora não vai ser assim, vereador chegar e falar, não, vai ter que construir um quebra-mola na rua tal, porque ali é meu reduto eleitoral. Vai ter que tudo passar dentro disso que o senhor falou. O senhor acha que o Emanuel demorou muito ou não? Deu tempo? E se por algum acaso o senhor for eleito novo prefeito de Cuiabá a partir de 2025, dá para seguir, eu não sei se o senhor leu o projeto, mas dá para seguir esse plano diretor colocado pela atual gestão à Câmara de Cuiabá? Tá. Primeiro, é importante ressaltar que Cuiabá está há 17 anos sem plano diretor. Já está passando pela segunda gestão. Não tinha plano diretor na época do Mauro, não tinha plano diretor na época do Emanuel e agora se apresenta um plano diretor no final do mandato dele. É planejar para os outros, né? Planejar para ele executar. Isso é uma questão que deve ser colocada. Plano diretor tem tempo máximo de revisão pelo Estatuto da Cidade, o limite é 10 anos. Tá? Mas não tem tempo mínimo. Você pode revisar ele ano que vem. Ou seja, esse planejamento dele pode ser revisto a partir do ano que vem. Tem umas falhas ali dentro do plano diretor gravíssimas. A expansão do perímetro urbano é um dos problemas muito grandes que a gente não pode permitir. Por quê? Porque nós precisamos de uma cidade melhor adensada. Porque quanto mais próximo a cidade estiver, mais barato custa você levar água, esgoto, transporte público, coleta de lixo. E quanto mais longa ela tiver e menos objetos, menos construções no percurso, ela fica mais cara. Porque imagina, o ônibus vai ter que um ônibus para levar uma pessoa até o Brasil Beach. O quanto que ele gasta sem ter gente no meio do caminho para ela poder abastecer esse veículo? Quanto que custa para levar água até o Brasil Beach? Para levar o esgotamento sanitário? Para levar a coleta de lixo? Quanto custa? E tantas outras áreas da cidade. Em contrapartida, a gente tem o Tancredo Neves, aqui do centro, aqui pertinho. Não tem uma pavimentação asfáltica adequada, não tem nem pavimentação asfáltica. Então, assim, você tem que entender que a cidade ela não pode só cair nessa especulação imobiliária de pegar as pequenas propriedades, terrenos ao entorno da cidade, expandir o perímetro e valorizar esses terrenos. Em contrapartida, ela não consegue cuidar nem daquilo que está na sua casa mesmo. Então, eu acredito que essa expansão do perímetro urbano é muito perigoso e eu discordo. A questão que você falou sobre algumas melhorias, tem que ter melhorias, mas as melhorias que eu diria nesse sentido do tapa-buraco, do quebra-mola, dos problemas locais, tem um modelo de gestão muito eficiente dos Estados Unidos. Estados Unidos, os bairros, eles têm tipo uma câmara temática, onde os moradores ou as lideranças comunitárias, eles se reúnem ali, levantam esses problemas e repassam isso, por exemplo, à subprefeitura, repassam aos vereadores para que possa ser sanado. Tapa-buraco, um quebra-mola, trocar uma lâmpada, não vai fazer lugar nenhum de reduto de ninguém. Vou te falar, isso não é assim que funciona. Mas você também não pode limitar ou tirar o poder do legislativo de ser esse assessor, de ser esse porta-voz. Eu acredito que nós temos que potencializar as lideranças comunitárias nesse processo, as câmeras temáticas, as mini câmeras. Você pega ali 7, 8 bairros, faz uma câmara temática setorial ali, cria um planejamento financeiro para aquela região, para que eles possam definir mais ou menos como será executado o orçamento daquele pedaço, e você ainda coloca isso ligado a uma subprefeitura para poder ter um fortalecimento. Para que a subprefeitura não fique só o cabidão eleitoral de um parente de um vereador, mas sim fique de fato como uma base de apoio àquela pequena comunidade. A cidade cresce, a gente precisa segmentar a representatividade dessa cidade. Só que, por um outro lado, eu discordo você tirar o poder do vereador.
Acho que o vereador continua sendo uma peça-chave, é dentro da Constituição Federal os 3 principais atividades dele, que é a de legislar, de fiscalizar e assessorar o Poder Executivo através da representação da sociedade. Se eu tirar o assessorar, eu estou tirando o poder do Legislativo. Não pode fazer. E é dessa forma que tá próximo. Não, mas mas é não é dessa forma quintal. que ele tá próximo. Ele é a pessoa que tá mais próximo da comunidade. Então ele vai sempre O ouvir presidente- essas questões. a hierarquia- Do CPA que só legisla pelo CPA, Bilho. Não vai lá no Pedra 90, por exemplo. Não, mas isso é escolha do vereador e isso sempre vai continuar existindo. E é Do isso, pelo menos, vereador que o projeto ser tenta barrar. Não barra. Não barra, não tem como barrar isso. Só pra você ter noção, hoje tem menos. No passado tinha mais presidente de bairro que se elegia vereador. Hoje eu acho que já foi presidente de bairro. Deve ter uns 2 ou 3 ali que já foi presidente de bairro. Mas isso não muda. Não muda. E às vezes é até pior. O vereador que já foi presidente de bairro e é puxa-saco do prefeito e não resolve o problema do bairro, aquele bairro não quer mais saber dele, não. Ele acaba pedindo voto em outros bairros, iludindo outros eleitores, porque naquele bairro que já conhece Já ele, tá ele queimado, não ganha né? mais. Isso você vai ver na eleição agora. Muitos vereadores que se elegeram nessa legislatura com representatividade de um determinado bairro vão perder eleições dentro do seu próprio bairro. Pode até continuar com uma boa votação, porque às vezes consegue assessorar famílias ali, mas ele não vai ter a votação representativa que ele já teve. Então, eu acredito que um vereador que se preocupa de fato com a população e não em bajular o prefeito, ele consegue entregar mais resultado. Deputado, Vamos lá. falando um pouco sobre as polêmicas que o senhor se envolve, ou que envolvem o senhor Tava em demorando, Brasília. né? Tava Falando um pouco demorando. agora da ainda. atuação. Tava demorando. Eu entendi que era só a introdução, né? Ele Em tá 2000 bem calminho, né? Ele tá Sim, bem sim. calminho. Eu tô sem voz. Em 2020, quando o senhor foi derrotado no primeiro discurso que o senhor fez na Câmara, depois do resultado da eleição, o senhor avaliou que muitos eleitores não votaram no senhor por conta dos seus posicionamentos, que naquela época escolheram até um candidato que tinha uma ligação e acusações de corrupção, e não votaram no senhor, que não tinha, né, essas acusações, por conta desses posicionamentos. O senhor, de 2020 para cá, repensou muito nisso e já pensou no que pode ser corrigido ou não para que consiga ampliar essa votação, né? Porque é necessário, porque só manter os votos que o senhor teve talvez não seja o suficiente para a vitória em outubro. Então, deixa eu fazer uma pergunta muito abusada da minha parte. Quantos Ixi. anos você tem? Eu tenho 33. Provavelmente você já cometeu alguns erros, não já? Sim. E é importante, e é importante você revisitar os seus erros para Sim. saber, olha, isso aqui eu não devo fazer mais. E às vezes você continua errando e fala, pô, eu já falei que eu não devia fazer mais e vai lá e comete É a o força mesmo da erro. maturidade. Então, o tempo, ele é uma questão muito importante para o ser humano e para a política. Na política, se você não conseguir aprender com seus erros, você não prospera na política. Vai chegar a repetir os mesmos erros o tempo todo e você vai ficando para trás. Alguns desses erros eu continuo cometendo. Mas eu reconheço que eles estão errados e eu tento corrigi-los. Só que não é tão fácil você mudar um comportamento, você mudar uma atitude, às vezes atitudes próprias que você precisa melhorar. E eu fico ali insistindo em tentar melhorar essas atitudes. Por exemplo, em 2020 eu nunca estaria dentro desse estúdio dando uma entrevista por Olhar Direto. Hoje eu reconheço que isso já é um avanço na minha relação, principalmente em relação com a imprensa. Às vezes eu apanho e tenho uma vontade danada de revidar, de gravar um vídeo. O senhor tá engolindo mais sapo hoje, então. Não é engolir sapo nem nada, mas eu acho que é assim, você entender o papel de cada um, a função de cada um, como as coisas funcionam e se aquele ditado que diz, aquela oração, né? Senhor Deus, me dê força para enfrentar aquilo que eu posso, me dê sabedoria para aceitar aquilo que eu não posso e vontade de seguir, sabe? Inspiração para continuar seguindo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu entendo que às vezes a minha relação com vários veículos nunca vai ser saudável por causa da postura, linha ideológica, linha política do veículo, e a minha é totalmente às vezes pro outro lado, e às vezes não há um consenso. Mas eu acredito que uma das coisas que eu mais cresci nesse tempo todo é essa capacidade de respeitar.
essa capacidade de olhar para o veículo e falar, não, a linha deles é essa, tudo bem, não tem problema, é o jeito deles de fazer, o jeito deles de falar, eles estão me batendo, dói pra caramba, mas fazer o quê? Vamos seguir, vamos pra frente. A casca tá mais grossa agora, né? E o coração tá mais mole, mais tranquilo da gente lidar. Eu acho que reação forte com reação forte nunca vai chegar a um bom resultado. Uma das coisas que o senhor já disse para a imprensa, até eu já entrevistei o senhor depois dessa eleição de 2020, o senhor falou que alguns pensamentos ou falas do senhor ditas na eleição de 2020, o senhor não repetiria ela na eleição de 2024. Eu já repeti alguma delas. Não sei, eu quero que o senhor fale até para o nosso público que está ouvindo, que está assistindo agora, quanto ao funcionalismo público. Uhum. Quando o senhor chegou em um dos debates, o senhor disse que... Desculpa, é que eu tô com sinusite. Sem problemas. Quando o senhor chegou em um dos últimos debates, na TV inclusive, o senhor disse que a situação a se melhorar em Cuiabá era evitar o cabidão de emprego. E que o senhor iria demitir, sim, alguns funcionários, se acaso o senhor sentasse na cadeira de prefeito. Uhum. Em 2024, estamos aqui para mais uma eleição. Essa situação do senhor com o funcionalismo público. O senhor mantém esse discurso se por algum acaso o senhor sentar na cadeira de prefeito? Acho que na época chegou a falar um número de Isso, de o senhor cargos, chegou a falar de 3.000. 3.500 cargos. Hoje, o senhor mantém esse discurso que se o senhor sentar lá, o senhor vai mandar embora vários servidores públicos ou não, Abílio? Eu acho que a gente tem que entender assim, naquela época eu vivia numa bolha de informação. Eu estava rodeado do acesso a informações que a gente tinha como oposição e vereador da Câmara Municipal de Cuiabá. A gente não tinha muita informação da prefeitura, da máquina, num sentido de dentro. De dentro. Após o momento que a gente perdeu, a gente foi procurado por muitas outras pessoas que veio nos passar uma série de informações e a gente foi conhecendo um pouco mais, principalmente pessoas, servidores públicos. E quando se aproximar do final do mandato do Emanuel, os servidores públicos hoje eles estão sofrendo muito nas mãos do Emanuel. Tem gente que está com salário atrasado, médico com salário atrasado, perdendo benefícios, prêmio saúde, uma série de periculosidade, insalubridade, uma série de problemas estão acontecendo com o servidor público e eles estão entendendo. Eu acho que um dos sinais mais claros do rompimento do servidor público com a gestão do Emanuel é o próprio Oscarlino, que era uma das lideranças dos servidores públicos e pediu para sair, de certa forma, falando que era impossível um relacionamento saudável na Secretaria de Saúde, porque ele não era ouvido, de certa forma. O que eu reparei? Em 2020, havia essa sensação de que o servidor público era uma parte do problema. E não é. Não é. E eu só pude entender isso mais para frente. Eu fui conversar com muitos servidores públicos. E eu fui entender que o grande problema, e eu volto a dizer, é a classe política. Porque o servidor público, às vezes, ele quer trabalhar, ele quer uma oportunidade de entregar para a sociedade aquilo que ele se preparou para fazer. Então, o enfermeiro, ele estudou para ser enfermeiro, entregar para a sociedade o serviço de enfermaria. Obrigado, tá? O médico estudou para aplicar a medicina e entregar para a sociedade o serviço da medicina. O professor para isso também. E às vezes ele chega lá, o político não deixa ele fazer isso. Às vezes o político interfere na fila do SUS, às vezes o político interfere na vaga da creche, às vezes o político interfere no contrato da prefeitura, definindo qual contrato tem que ser. Então, assim, a gente foi percebendo aos poucos que, na verdade, o servidor público ele acaba sendo um refém desse jogo político que está instalado. E quanto mais partidos políticos instalados dentro da prefeitura, mais o conflito político se estabelece. Às vezes um partido define quem é o secretário e o outro partido define quem é o adjunto. E aí fica o adjunto tentando puxar o tapete do secretário e passando ordens que são contraditórias para o servidor que ele não consegue executar. Às vezes o servidor está lá na pasta da saúde bucal e a mulher do deputado é a secretária da saúde bucal e fica passando rasteira no servidor da saúde bucal e não deixa comprar o material para fazer os procedimentos e não deixa, às vezes quer que contrata uma empresa que não entrega o serviço direito. Tanto é que foram 19 operações. Na eleição de 2020 se falava do vídeo do paletó. Hoje já são 19 operações da polícia Teve uma dentro. operação durante a campanha, né? Na saúde. Então, assim, nós temos hoje as UPAs, por exemplo. Quem que oferece os médicos da UPA? É um cara ligado à família do deputado Bezerra, com a empresa Coap. Então, assim, a classe política, ela está sangrando de fato a prefeitura de Cuiabá.
E muitos dos que estavam sangrando o mandato inteiro, olha só como essa situação ainda ela é sacana. Porque esses caras minaram a prefeitura durante os 2 mandatos do Emanuel, sangraram a prefeitura durante os 2 mandatos do Emanuel. E agora que o barco está afundando e o mandato dele está acabando, eles estão pulando para outro barco, para outro candidato, para continuar a sua estratégia. Eles não são candidato executivo, eles são candidatos a sangrar a prefeitura. Eles se organizam para isso. Então, daquela fala de demissão, o senhor se arrepende? Eu me arrependo. Essa fala ela foi fundamental. Ela foi muito prejudicial e ela nem foi dita publicamente. Ela foi numa reunião, alguém ouviu, espalhou e coisa e tal. E se tomar assento como prefeito de Cuiabá, o senhor não vai demitir 3 mil servidores? Isso já foi feito. Isso já foi feito. Os servidores que naquela época a gente estava questionando eram servidores que haviam uma lista num processo do Ministério Público, que depois o Ministério Público já aplicou um TAC junto à prefeitura, foi feito, acho que foi demitido 4 mil e poucos servidores, e aí foi feito processo seletivo e concurso público, conforme a gente havia solicitado, e agora, se eu não me engano, quase todos foram chamados, e o Emanuel parece que suspendeu 116 ou 106, alguma coisa assim, servidores públicos do chamamento do concurso público. Então, esse conflito que tinha naquela época não era necessariamente com o servidor público, mas sim com um número de servidores que estavam num processo no Ministério Público. Isso já foi feito, o TAC, a intervenção finalizou o chamamento de todos eles. Então, hoje eu acho que a necessidade da prefeitura é acabar agora com essa relação da classe política destrutiva à prefeitura. E deixar que esses servidores que entraram, os bons servidores que tem lá, a Prefeitura de Cuiabá tem excelentes servidores públicos. Os dois melhores máquinas públicas com servidores públicos qualificados é a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado. E na Prefeitura de Cuiabá, você tem muitos servidores que trabalham bem no Governo do Estado, concursados, tanto na Prefeitura de Cuiabá quanto no Governo do Estado. Então, assim, nós precisamos saber reconhecer a qualidade dessas pessoas. Pessoas que estão ali desde a época do Roberto França, elas entendem a máquina, elas sabem as coisas que deram errado, sabem as coisas que deram certo, elas precisam ser ouvidas, elas precisam pegar essa experiência dela e colocar isso para funcionar em favor da sociedade. E claro, e ouvir outras pessoas também, conversar para ver o que a gente pode fazer de melhor. O senhor já começou essa reaproximação com os servidores ou é algo que o senhor pensa em fazer para acabar com esse temor que foi criado na eleição de 2020? Eu tenho um excelente relacionamento com o servidor, só que de bastidores. Eles ainda são temerários aqui a falar comigo e ser mandado embora ou ser perseguido, então esse temor nem existe lá. Então, deputado, vamos aproveitar aqui essa câmera, e a nossa audiência também. Fala pro servidor que está assistindo, que está acompanhando o senhor no Pode Olhar, no Olhar Direto, que se o senhor for eleito, não vai ser essa devassa como tinha se falado em 2020. Não, de modo algum. Se um dia eu vier ser prefeito de Cuiabá, nós precisamos conversar com o servidor, entender do servidor quais são as principais demandas, qual que é o sofrimento, essa angústia do servidor durante todo esse tempo, e oferecer para ele uma mão amiga, alguém que pode estar do lado para buscar a solução para a principal cidade do estado de Mato Grosso. E está arrependido da fala de 2020? A minha fala ela foi mal interpretada naquela época, foi muito explorada pelo meu adversário político e acredito que tudo que a gente já tinha dito já passou e já aconteceu durante o percurso 2021, 22, 23. Agora tem uma coisa que é importante colocar. Toda essa sangria que acontece com as finanças da Prefeitura de Cuiabá vai resbalar no servidor. Isso resbala no servidor. Só para você ter ideia, hoje o servidor não consegue às vezes pegar um empréstimo no banco. Porque ele pegava o empréstimo do banco, a prefeitura descontava do salário dele e não pagava o banco. Não repassava. Então toda essa sangria que foi feita com a gestão da Prefeitura de Cuiabá, eu penso que foi uma das piores gestões para o servidor. O servidor, hoje, ele tem preocupação se ele vai receber, se não vai. Então, assim, eu sei que o Abílio, às vezes, não é um cara que foi, talvez, o mais gentil, o mais agradável. Mas eu posso dizer, eu fui muito sincero no sentido de dizer onde estava o erro. Talvez eu não soube usar as palavras certas para me comunicar qual era a solução. Deputado, rapidinho, é uma resposta rápida mesmo. Claro, pode falar. No futebol, que a gente tem outros quando assuntos. A gente tá em 2-0 e o adversário dá a virada para 3-2, fala que foi uma virada histórica, ainda mais se é numa final de campeonato. O que pesou mais na sua derrota para o Emanuel? Que o senhor ganhou o primeiro turno e acabou perdendo no segundo. Foi o aperto de mão que o senhor negou para o Dorileu ou essa fala para o servidor público? Foram várias. Eu estou escrevendo um livro
10 formas de perder uma eleição. Vai ter bastante dica. Mas o... Cita a primeira aí. Aperto de mão, né, deputado? Não cumprimentar o Dorileu, essa fala do servidor, Brigar com a não imprensa. colocar o vídeo do Mauro, negar apoio de deputados que queriam me dar apoio. Só pra você ter noção, a Janaína quis me dar apoio, o Wellington Fagundes, o Botelho também queria me apoiar naquela ocasião. E eu neguei o apoio de todos eles. Falei, Gravou não com o quero. O Mauro foi, é diferente, não é que eu gravei pro Mauro. O Mauro gravou pra mim e eu não coloquei. Preferi colocar um vídeo da minha família no final. Eu falei, o Mauro não tá bem com o servidor público, eu já tenho essa fama do servidor público, e optei por não colocar. E gerou um problemão até hoje. Ele tem mágoa de mim. E quem quiser saber mais, que compre o livro, futuro. Pois é, vai ter que ser o caminho. Deputado, nas últimas semanas a gente viu o rosto do senhor estampado em alguns cartazes e colados em pontos de ônibus, cara, o rosto do senhor e da deputada federal também, Amália Barros, como um dos políticos mais desinformantes, que mais distribuiu fake news. É um levantamento do coletivo chamado Intervozes, que analisou alguns posts do senhor em relação à criminalização do MST, também a questão da Ferrogrão, não demonstrando os impactos ambientais, né, dessa obra aí dos trilhos. Como que o senhor avalia essa pecha de deputado espalhador de fake news? O senhor acredita que de alguma forma prejudica, mancha? O senhor se preocupa com isso? É engraçado que essa ONG desconhecida, essa famosa desconhecida, ela falou de crime ambiental, de poluição, e ela praticou foi isso. Ela estragou os pontos de ônibus da cidade, pregando papel nos pontos de ônibus da cidade. Inclusive, a gente está fazendo uma representação sobre isso, de poluição na cidade. Ela não pode. Inclusive, existe legislação municipal que não permite. Então, assim, ela não pode pegar um papel e me encher de cola e sair sujando a cidade. Até porque a minha foto não é tão bonita assim. Então, aumenta, Ele tava com o nariz então, de Pinóquio ainda. se você colocar uma foto de uma pessoa mais bonita, talvez nem tanto. Mas eu acho que, assim, ela não cita nenhuma lei, nenhuma ação, nem nada. Só escreve e prega lá. Ela fala que eu sou o maior desinformante, mas ela não cita no que eu desinformei. Ela fala que eu falo mal do Ferrogrão, mas ela não cita uma fala minha sobre o Ferrogrão. Então, assim, é apenas a intenção de difamar e caluniar mesmo e vai acabar respondendo na justiça e boa sorte. Deputado, teve outro assunto recentemente que chamou atenção aí, que foi o seu voto para soltar o deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle lá no estado do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor comentasse isso aí, se isso também, esse voto do senhor, que muita gente que está lá em casa, que está lá na periferia, que não tem tanto conhecimento jurídico, não vai entender, talvez, como uma situação de que o senhor defendeu a Constituição e tal. Eu queria que o senhor falasse desse voto do senhor e por que o senhor acha que o senhor votou certo. Complementando, isso foi bastante usado também pelos adversários políticos do senhor, né? Dois deputados aí que questionaram justamente esse argumento de usar a imunidade parlamentar, mas que nesse caso específico... Quem que falou isso? Foi a deputada Janaína Riva. E quem mais? Acho que Botelho também então deve ter bom. falado. Eu tava só esperando a citação. Esse segundo nome é seu adversário. Não, mas os dois casos tem uma situação muito engraçada. Vamos falar do Chiquinho. Chiquinho que é importante. Não, sim, claro. O importante é a Constituição Federal, artigo 53. Isso que é importante. Porque aqui na Assembleia Legislativa, né, a Janaína Riva e o próprio Botelho, eles estiveram em duas situações muito semelhantes e eles fizeram a mesma coisa. Então vamos lá. Nós tivemos preso aqui em Mato Grosso o deputado Gilmar Fabres. Tinha até um videozinho dele com a mala, com os documentos, e ele foi preso por qual motivo? Obstrução da justiça. Esse foi o motivo do Gilmar Fabres ser preso. Tá? A prisão do Gilmar Fabres teve a proteção da Assembleia Legislativa, onde o Botelho era o presidente da Assembleia Legislativa e a Janaína Riva também estava lá. Tá? Depois do Gilmar Fabres, também teve o Mauro Sávio, preso por obstrução também. Os dois deputados da Assembleia Legislativa, Gilmar Fabres e Mauro Sávio, tiveram a solidariedade deles, dos deputados da Assembleia Legislativa, onde o deputado presidente era o deputado Eduardo Botelho. Se você pegar o motivo deles soltarem dois caras envolvidos em escândalo de corrupção, um deles envolvido, inclusive, na Operação Bereré, onde o Botelho fazia parte da Operação Bereré, da investigação. Ele, inclusive, teve um momento ali até que ele
não se envolveu diretamente num posicionamento, por causa que ele era investigado também da Operação Bereré, que investigava desvio de dinheiro público do governo do estado em 2017 e 2018, não tão distante assim. Os dois casos se basearam que o deputado, no artigo 53, não pode ser preso a não ser em crime inafiançável que não fosse flagrante. O Chiquinho Brazão foi preso por quê? Porque matou Marielle? Não. Chiquinho Brazão não foi preso porque matou a Marielle. Porque ele estaria em continuidade, né? Não, Atrapalhando as ele foi investigações. preso porque ele estaria obstruindo a investigação, igual o Gilmar Fabres, igual o Mário Sávio. Deputada, Igual a Assembleia Legislativa fez. Mas, Foi deputado, preso pelo mesmo motivo. o caso Os não se deputados... agrava Não. quando se fala de uma morte de uma Mas mulher que o é Chiquinho Brasil... parlamentar. Não, mas entenda bem, você tem que ter essa consciência do motivo. Se ele fosse preso por ter matado a Marielle... Ele mandou matar. Né? Não, mas ali ele está num caso investigativo, ainda não está, não teve julgamento nem da primeira Aí, pronto, fase. o senhor falou certo, está no caso investigativo e ele estava atrapalhando a justiça. Correto. Ou seja, foi um flagrante na situação, conforme falou o ministro Alexandre de Moraes. Conforme Deputado, falou o ministro. O que eu estou querendo dizer que acho que é um ponto importante é o seguinte. Então, em 2017 e 2018, o Gilmar Fabres e Mauro Sávio, ambos estavam presos. Ambos estavam presos. Um deles, eu acho que quase 40 dias preso. Mauro sabe, né? A motivação, se eu não me engano, era a mesma. O crime era diferente, um de corrupção e o outro de assassinato. O crime era diferente, mas os motivos de soltura foram os mesmos. O artigo 53 da Constituição Federal sobre obstrução de justiça, o mesmo crime. Tá? Nesse caso, deputado, Por mim, eu quero que o Chiquinho Brazão, assim, isso é importante deixar claro. Eu não tenho nem ideia, não sei nem quem é esse cara, eu nunca vi ele lá dentro da Câmara, não sei nem se ele ia trabalhar. Mas eu quero que esse cara, se responsável pela morte da Marielle, que ele apodreça na cadeia. Eu quero que esse cara, se responsável da morte da Marielle, apodreça na cadeia. Só que ele não foi condenado ainda. Mas eu quero que ele, sendo condenado, apodreça na cadeia. Não faça a menor questão de defender Chiquinho Brazão. Esse Agora, trecho da o artigo Constituição não diz 53... em relação a crimes ou supostos crimes, acusações ligadas ao mandato, porque no caso dos deputados estaduais estariam ligados não é ligado ao mandato. Não é ligado o ao deles mandato. seria um crime Não, e de o crime assassinato. deles também não era ligado ao mandato, e eles foram soltos. Ao contrário do Chiquinho Brazão que ficou preso, a Câmara manteve a prisão dele, a Assembleia Legislativa soltou por maioria, acho que foi 19 votos favoráveis à soltura dos deputados aí envolvidos em escândalos de corrupção da Assembleia Legislativa. Agora, o que é importante a gente colocar nesse ponto todo aí dessa discussão? Primeiro, existe uma comoção nacional sobre a morte da Marielle. Isso a gente tem que deixar um consenso. Ninguém da direita concorda também com a morte de uma parlamentar, ainda que não fosse parlamentar, fosse um cidadão normal, ninguém vai concordar com isso. Tá? Eu não concordo com ninguém ter matado a Marielle, não me importa as bandeiras políticas e tudo mais, não há justificativa plausível para mandar matar a Marielle. Não tem nenhuma lógica racional em relação a isso. Agora é o seguinte, o que fizeram? Fizeram o seguinte, foi feito algumas denúncias, umas delações, e dentro dessas delações criou-se a comissão do sentimento de justiça, porque o governo Lula está aí, já tem mais de ano que não tinha uma solução do caso. Já tinha passado... Passou 4 anos, também não resolveu. Deputado. Porque a própria família da Marielle não deixou federalizar o caso. A família da Marielle ficava falando que queria o caso lá no Rio de Janeiro, não queria deixar subir o caso para a Justiça Federal. E enquanto o caso estava lá no Rio de Janeiro, tinha aquele delegado que fazia de conta que era amigo da família da Marielle e estava do outro lado ajudando outros caras. A própria prova diz isso. Se a família da Marielle tivesse deixado subir para a federalização, talvez já tivesse sido resolvido. Passou mais de ano, passou o aniversário da Marielle, mais de um ano da morte da Marielle dentro do governo Lula e nada foi solucionado. Aí, não sei como, chegou um momento que estava insustentável mais essa situação dentro do parlamento, com do pessoal todo reclamando. Quando se descobre, se cria toda essa construção e prende rapidamente e dá essa sensação de que a justiça foi feita. Mas não foi. A justiça ainda não foi feita. A justiça pela morte da Marielle não foi feita. Por quê? Porque a qualquer momento esse cara pode conseguir uma liberação porque ele está preso por motivo de obstrução à justiça. Ele não está preso pelo motivo da morte da Marielle.
Então, a qualquer momento, o advogado dele pode conseguir uma sustentação para ele responder em liberdade. E a liberação O que esses pela caras Câmara não prejudicaria? Não entenda o tornaria processo mais político. difícil ainda Não, a questão entenda da o justiça? processo político. Eles estão prendendo o cara, mantendo ele preso e vão acelerar o processo de cassação dele. Para quando ele sair da Câmara, ele não quando ele sair da cadeia, que provavelmente deve aí 60, 90 dias deve estar saindo, porque não tem como Temporária. por obstrução, é uma medida temporária. E aí, ele deixando de ser deputado pelo processo de cassação, eu acho que ele volta pra rua. E pela cassação, o senhor votaria pela Pela cassação cassação, dele? com certeza. Com certeza. Agora, ele sendo cassado, deixando de ser deputado, eu acredito que ele é solto. Por quê? Porque ele não terá mais o objeto da obstrução. Que é um Então- mandato, né? Então, entenda o que eles estão fazendo? Eles estão tendo a sensação de justiça, mas estão trabalhando, de certa forma, para soltar o cara. Deputado, esse caso Brazão foi mais um caso aí, né? Que a gente vê de embate entre o Congresso e o Poder Judiciário, especificamente o STF, né? Que é acusado de estar atuando fora das 4 linhas, digamos assim, né? Nesse embate, o senhor tem se posicionado junto com o campo da direita, falando que é necessário adotar alguma medida para frear esse avanço do Poder Judiciário. Não, eu tenho me posicionado em relação à Constituição Federal, e acho que isso é mais importante deixar. A Constituição nossa de 88, com Ulisses Guimarães, ele dizia no seu discurso que a Constituição Federal você pode discordar, divergir, mas descumprir não. Descumprir não. Descumprir a Constituição ou trabalhar contra ela é crime contra a pátria, dizia ele no seu discurso da Constituição Federal. Eu posso discordar que aqueles artigos 53, ele é um artigo que não está certo, porque eu não quero que os deputados tenham imunidade e tudo mais? Pode discordar. E por que ele existe? Ele existe pela independência dos poderes. Um ministro do STF tem imunidade. Um presidente da República tem imunidade. O legislativo tem imunidade. Independência entre os poderes. Por quê? Porque o poder de polícia não está no legislativo, está no outro. O poder. Imagina, se um desses poderes decide abusar dos seus poderes e partir para cima do legislativo. Tem acontecido. Então, assim, a gente tem observado que aquele artigo 53 a gente pode discordar. Pode divergir, mas não pode descumprir. É o que diz Ulisses. Então, hoje, o que a gente tem se posicionado lá, e talvez a nossa narrativa não tenha sido a mais assertiva, a nossa comunicação não tenha sido a mais assertiva, mas é defender os preceitos da Constituição Federal. Ainda que mal interpretado, ainda que a narrativa o coloque num posicionamento de desagrado, desacordo. Agora, o que nós precisamos? Mas no sim ou não, o senhor não se arrepende de ter votado? Eu não votei pelo Chiquinho. Entenda bem, eu por mim não tô nem aí com esse cara. Eu votei pelo artigo 53 porque isso pode se virar contra nós. Isso pode se virar contra nós. Eu acho que é aí que entra a pergunta do Ayrton, né, Ayrton? A da questão da política com a justiça. Que Exatamente. Você tava falando. Então, mas deixa ele entenda fazer bem. a pergunta, deputado, para o senhor concluir a resposta do senhor. Que eu entendo onde que o Ayrton quer chegar. Deputado, justamente nessa análise, né, que o senhor sempre faz sobre, e até a avaliação das decisões de membros do judiciário, o senhor, quando faz essa análise, também faz alguma ponderação, analisa decisões favoráveis ao senhor? Porque o senhor, por exemplo, foi vítima, né, entre aspas, de uma perseguição na Câmara Municipal, antes um pouco da eleição de 2020, perdeu o mandato e foi justamente o Poder Judiciário que garantiu ao senhor o direito de terminar o mandato e também manter os seus direitos políticos. Olha, eu não tenho o que reclamar, principalmente do Judiciário de Mato Grosso. Eu não tenho o que reclamar. Eu acredito que uma ou outra decisão a gente pode não estar satisfeito com a solução dessas decisões. Eu acho que elas, às vezes, ninguém que sofre as consequências das decisões fica satisfeito. Eu acho que não conheço nenhum cara que toma uma multa e fala muito obrigado por ter tomado uma multa. Eu acho que isso não é assim. Há sempre uma chateação, mas há um cumprimento. Eu sempre cumpri as decisões do Tribunal de Justiça, da Justiça Eleitoral, sempre cumpri, às vezes até com antecedência, quando vem uma decisão. Sofro,
porque eu não tenho o poder de comunicação que outras pessoas às vezes têm. Às vezes uma decisão desfavorável a mim, ela tem uma repercussão muito maior do que as decisões favoráveis que eu tenho. Mas eu acredito muito no Poder Judiciário. Se não fosse o Poder Judiciário e o cumprimento da justiça, eu não estava aqui. Então, assim, se hoje eu posso dizer sou deputado federal, é porque eu passei pela justiça, a justiça reconheceu o meu direito, ela me deu o meu direito e eu pude participar do processo eleitoral diante dos meus direitos e recentemente transitado em julgado o processo de cassação, onde fui reconhecido como mérito. É claro que em meu favor, por causa que eu era o mais prejudicado pelo processo de cassação, mas em mérito em favor do direito, do devido processo legal da Câmara Municipal. Já tomei várias multas eleitorais, em 2020 tomei também multas eleitorais. Às vezes a gente entende que uma peça publicitária, uma publicação, ela tem um viés, uma comunicação, e às vezes o Poder Judiciário entende que tem outra comunicação e ela dá uma decisão desfavorável. Mas eu acho que faz parte do processo, eu acho que a gente vai entendendo aquilo que o juiz entende como certo, aquilo que o juiz entende como errado, e a opinião do juiz, e isso vai começando a te modular, mais ou menos, a dizer, esse caminho aqui eu acho que não vai dar para fazer nessa eleição, esse caminho aqui dá, porque os juízes eleitorais, eles mudam também, né? Então, assim, eu não tenho o que reclamar, para mim tá tudo certo. Deputado Max, a gente está quase chegando ao fim. Mas eu acho que essa pergunta é Essa importante. daqui é boa. Antes da gente falar um pouco sobre questão eleitoral, política eleitoral, hoje a gente vê que o bolsonarismo, hoje não, a gente vê que o bolsonarismo exalta muito o patriotismo como uma das virtudes, né? Mas aí nas últimas semanas a gente viu um elogio declarado, assim, uma defesa ao empresário Elon Musk, que é naturalizado americano, né? É um gringo, empresário gringo, e que tem tido embates aí com o ministro Alexandre de Moraes, chegou a deixar no ar e ameaçar a reativar contas que foram tiradas do ar por decisões judiciais. Defender o patriotismo e, digamos assim, idolatrar, entre aspas, um empresário americano não seria uma incoerência do movimento bolsonarista? A gente viu na última semana... do próprio discurso, né? Exato, a gente viu aí o movimento que teve em Copacabana, políticos falando inglês, tentando falar diretamente com ele, né? Furar essa bolha do país. Não é uma incoerência? Como que o senhor vê esse movimento? Olha, acho que de modo algum, acho que a gente tem que entender mais ou menos o que cada coisa significa. Eu acredito que você é um patriota, eu acredito que o Max é um patriota, eu acredito que nós temos formas diferentes de expressar o nosso patriotismo. Um pouco mais nacionalista em alguns dos discursos, outro um pouco mais globalizado em alguns outros dos discursos, mas não deixa de você ser um patriota por causa da sua forma de expressar. Você, com certeza, gosta da música popular brasileira, com certeza você gosta da nossa cultura, com certeza você vai defender as nossas características. Nós aqui todos somos cuiabanos, defendemos o baguncinho com maionese temperada, defendemos a nossa cultura local, então nós defendemos as nossas bandeiras. Isso também é patriotismo. Agora, você reconhecer que pessoas que têm ações mundiais que acabam tendo uma certa repercussão, isso não é idolatria, é reconhecer grandes feitos, é reconhecer atos que são de referência mundial. Por exemplo, eu não sei se você gosta do Mandela, por exemplo, é um ato de referência mundial. Não sei se você gosta do Martin Luther King, é uma referência mundial. Acontece que nem o Mandela, nem o Martin Luther King tiveram uma influência ou um posicionamento direto ao governo brasileiro ou algumas atitudes do governo brasileiro. Mas tiveram relações. Martin Luther King nem tanto, mas o Mandela teve relações com o governo brasileiro. Mas não é porque você gosta dele, ou nas nossas escolas, às vezes, tem algum lugar com um mural com alguma identificação do Nelson Mandela, ou se discute isso, você não está idolatrando o Nelson Mandela. A escola, às vezes, está reconhecendo, ou os professores, dependendo da doutrina, está reconhecendo os feitos dele. Não reconhecer o feito de uma pessoa, ainda que ela tenha uma referência mundial, não significa que você está idolatrando. E qual é o feito que o pessoal da direita, o Bolsonaro, está reconhecendo em relação ao Elon Musk? Nesse caso, o grande feito que se reconhece é a defesa da liberdade.
é a defesa daqueles valores. Eu posso discordar, que nem Voltaire disse, posso discordar de tudo que a gente, tudo que é a sua opinião, eu posso discordar dela, mas eu não vou querer cortar a sua opinião. Não vou falar assim, ó, não gosto, me dá o microfone, você não vai falar mais nada aqui, que só eu vou falar. Pô, é tipo, num jogo de futebol, pegar a bola, levar pra casa e falar, não, o jogo acabou porque eu perdi o gol e a bola é minha. Não, eu acho que não é assim. E nós estamos passando por uma transição que nós às vezes não entendemos. Nós talvez que somos mais tecnológicos aqui, estamos mexendo com outra área, talvez entendam um pouco melhor. Nossos filhos vão entender mais do que nós, essa geração que está vindo. Mas muita gente que ainda está um pouco no passado não está entendendo. A liberdade da comunicação, ela não será mais censurada no mundo. O que está acontecendo com o mundo a espectro de comunicação, ela não terá mais uma censura regional. Como que eu posso te dizer isso? Hoje você conecta direto à internet via satélite. Como que a Anatel vai barrar isso? Como que a Anatel vai chegar e vai falar que você não vai conectar no satélite? Como que ela vai fazer isso? Então o poder de influência, o poder de censura de uma Anatel, ela está se limitando à tecnologia. E hoje mesmo, ainda que bloqueie uma rede social, as pessoas vão lá, instalam um VPN, um aplicativo que muda o IP e já vai direto na conexão. Então, eu acho que essa conexão, ela está mudando. Mas, deputado, assim... Então, por isso que eu te falo, qual é o erro aí? O erro está não reconhecer a sua força e a sua forma de atuação. Não adianta o ministro colocar no inquérito de iniciativa própria o Elon Musk, que tem direitos de outra nação, que escreveu em outra nação, que se posicionou politicamente em outra nação, e querer incluir ele no inquérito no Brasil. Ele não está regido sobre a legislação do nosso país. Ele está no país dele. Ainda que ele seja um imigrante naquele país, mas ele vive lá e é lá que as leis se aplicam a ele. E um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil não tem condição de inquirir ou de impor decisões sobre ele. Ah, mas o aplicativo X, não sei o quê. Cara, o governo brasileiro precisa entender algumas coisas. Não tem como segurar isso que está vindo aí. Mas não tem como. Nós estamos num ponto que nós estamos atrasados essa discussão em 10, 15 anos. Essa discussão de tecnologia está atrasada em 15 anos. Se você observar o que está acontecendo no mundo de inteligência artificial, o que vai mudar nas questões trabalhistas com a inteligência artificial, o que está mudando na questão da robótica. Se você vê o que é a Danaim, que é alguma outra coisa lá, esqueci o nome da empresa, o que ela está fazendo na questão de tecnologia robótica e como a robótica e a inteligência artificial está se fundindo, a gente está trazendo uma discussão tão atrasada e eu acho que está precisando atualizar, não a lei, mas a cabeça. O entendimento. Não é atualizar só a lei. Se você não atualizar a cabeça daquele que aplica a lei, ele sempre vai querer uma lei retrógrada na aplicação. Mas parece que assim, foi contra o Alexandre de Moraes, vocês vão vestir a camisa. O discurso é esse, deputado. Não tem nada a ver isso, não. Me deixa entender como cidadão lá fora que alguém falou mal do Alexandre de Moraes, é esse cara que vocês vão apoiar. Da mesma vocês forma, que eu falo se é alguém... a direita. Então quer dizer que a esquerda idolatravam aquele cara que fazia o papel do Hulk, que ele falava mal do Bolsonaro e o povo idolatrava ele. E esse é outro porque problema. Você lembra daquele ator? Sempre que alguém vai falar mal da direita, vocês vão achar alguém da esquerda que também fez igual. E aquele ator que fazia o papel, interpretava o Hulk nos... Mark Ruffalo. Falava mal do Bolsonaro, o povo idolatrava ele. O DiCaprio falava mal do Bolsonaro, a esquerda idolatrava ele. Então podia. Naquela época, quando falava do Bolsonaro... Então, quando era o DiCaprio falando mal do Bolsonaro, quando era o Mark Ruffalo, ou a Greta Thunberg falando, ou até mesmo o Marcon, que fez lua de mel com Lula agora aqui, passeando aqui no Brasil. Então, quando eram essas personalidades falando mal do Bolsonaro, era possível elogiar e aplaudi-lo. E agora, quando é um que fala mal de um outro lado, não pode. Eu não sou defensor de Elon Musk. Não, mas ele me conhece, não sabe que existe. E eu não, saber que ele existe, talvez mas a situação é o seguinte... Ele falou que o Alexandre de Moraes merecia ser impeachmentado aqui. Lógico que o Alexandre de Moraes ia colocar um processo contra ele. Então, mas imagina o seguinte, você, Max,
pode achar ou emitir uma opinião que acha que o Alexandre de Moraes pode ser impeachmentado? Contra o ministro, pra que Você eu vou pode- pra que não, que eu mas vou você fazer? pode Poder emitir? Eu posso, porque eu sou cidadão brasileiro. E Poder qual é eu o erro posso. em emitir a opinião? Poder eu posso. O negócio é que vocês vestem a camisa de quem fala mal Não, dos mas adversários imagina o de vocês. seguinte, qual é o erro, qual é o crime de emitir uma opinião, de pedir o impeachment de um ministro? Onde está o crime Aí disso? eu acho que essa E pergunta por tem qual- que ser feita pro E ministro. por qual motivo? Não, e por qual motivo você iria parar no inquérito apenas por pedir o impeachment? O impeachment é legítimo, é constitucional. Qualquer um pode pedir o impeachment. Do ministro, do senador, do deputado, do presidente da república. Então, já que ele pediu, Você ele tem que segurar pode- a peteca, né? Não, você. É isso que acontece. Não existe no Brasil tipificado nenhuma legislação desse crime de opinião. Tá? Eu acho que existe, talvez, algum crime no caso de difamação, calúnia e tudo mais, mas pedir impeachment não é crime. Pedir o essa questão impeachment do ministro do Em STF certa forma, medir não é forças. crime. Discordar da opinião do ministro não é crime. Opinar sobre esse assunto não é crime. E a questão de medir forças mesmo. Essa questão de falar, de reativar contas que foram judicialmente derrubadas. Não seria... A decisão dele. Se ele quiser reativar as contas e sofrer as consequências de reativar as contas, a decisão é dele. Ele é dono da empresa. Ele sabe que existe uma decisão no Brasil para aquelas contas. Se aquela decisão ela está irregular ou ilícita ou qualquer coisa, ele tem advogados para isso, ele pode tomar essas decisões. E se ele e tem uma aplicação de uma multa lá, se eu não me engano, que cada dia que essa conta estiver ativa vai pagar tantos mil de multa e etc. Se ele quiser pagar os tantos mil de multa, se ele quiser reativar a conta, se ele quiser descumprir, a decisão é dele. Ótimo, Agora, ótimo. você tá entendendo o que eu tô te dizendo? O que você não pode, o que a gente não pode ter Se o no senhor tá país... defendendo muito o Elon Musk, você não vai ter tempo pra falar das propostas Não, do eu senhor, quero prefeitura. desconto do uma Starlink, é isso que eu... Vai lá, Aí, vai lá, deputado, Deputado, vamos falar um de pouco proposta rapidinho? de eleição. De Isso. eleição. Você que me provoca. Deputado, a gente começou o nosso programa falando sobre mobilidade, sobre urbanismo, né? O senhor apresentou aí um projeto chamado de um modal de transporte que seria uma alternativa aí para o BRT e também para o VLT, que já foi abandonado pelo governo do estado. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto e se isso não, seria uma possível troca e se isso não atrasaria ainda mais a solução, né, para a mobilidade urbana aqui pelo transporte público na capital e região. Olha só, muita gente já tá de saco cheio desse assunto, VLT, BRT, Ninguém acredita mais, quer Alguém o quer que uma sair, solução, né? quer o que sair, né? Se sair o BRT, tá bom, e depois ver o que faz, não é isso? Mais ou menos o pensamento das pessoas? Porque é uma discussão que para as pessoas está enchendo o saco já há muito tempo. O ART, do qual a gente está falando, ele não tem a ver com a mudança da infraestrutura do modal. Entenda bem. O BRT, o que ele é? É ônibus. A sigla BRT é bus de ônibus. Tá? Então, o que o BRT propõe é uma pista de pavimento mais rígido, mais resistente, que Concreta, né? é por isso que eles estão rasgando a cidade aí para fazer uma base de concreto para fazer menos buraco naquela pavimentação asfáltica e ser mais resistente à carga de transporte público e pegar aquela faixa exclusiva de ônibus com uma pista melhor e colocar um ônibus em cima. Se vai ser ônibus elétrico, se vai ser articulado, se vai ser 2 ônibus, não importa. Mas é uma linha expressa de ônibus. O que é o BRT? Uma linha expressa de ônibus, onde a infraestrutura do asfalto é substituída por uma mais resistente e a tecnologia do ônibus é um ônibus que pode ser elétrico, pode ser articulado e etc. Não é nenhuma inovação tecnológica. E nem uma tecnologia moderna, nem nada. O que um BRT vai fazer, a gente já tem em Cuiabá. A faixa exclusiva de ônibus que atravessa a nossa cidade, tanto na Avenida do CPA quanto na Fernando Corrêa, essa faixa exclusiva de ônibus é BRT. Nós temos ônibus articulado em Cuiabá? Temos ônibus articulado em Cuiabá. Tem ônibus elétrico? Está chegando agora. Está andando alguns ônibus 100% elétrico em Cuiabá. Então, o que é o BRT do Mauro e o BRT do Emanuel? A diferença é que o BRT do Mauro tem uns milhões, muitos milhões a mais investido, e com isso ele vai conseguir comprar um ônibus mais moderno, com uma tecnologia um pouco melhor, mas é um ônibus. E depois vai passar esses ônibus para as empresas que já administram o transporte público de Cuiabá, que não é boas empresas e não é bom resultado. Tá? O que a gente está propondo? Que em vez de usar esse ônibus
troca só o veículo, nós não estamos falando para trocar o modal, continua a mesma coisa, a mesma pista e tudo mais. Só que em vez de usar um ônibus, usa um veículo chamado ART. Por que esse nome, assim? É porque o nome é lá de fora. Se eu fosse colocar um... O que é o ART, deputado? O ART é mais ou menos como se você pegasse um vagão de VLT, certo? E colocasse ele sobre rodas. Só que junto com o vagão de VLT e as rodas, ele não precisa de um trilho. A pintura no chão, ela é o guia. Então faz a linha no chão, tracejada ou linha direta, para que aquele VLT sobre rodas possa andar em cima daquela guia. Na onde que ela vai andar? No mesmo lugar do BRT. Então, qual é a diferença? A diferença é a tecnologia. Ele tem um sistema de balanceamento e compensação que ele não fica balançando, não fica chacoalhando. Quando o veículo vai desacelerar, ele desacelera com um sistema automatizado. Então, você não sente o baque do veículo freando. Você não tem que ficar o tempo todo segurando a barra. Da parte de dentro dele, é que nem um VLT. Mais confortável Ele é também. mais confortável, mais tecnologia. Ele tem automação, então o motorista não sofre, o motorista vai estar ali acompanhando o processo e ele é requisitado no caso de alguma ocorrência que esteja fora do padrão. Então, assim, nós não temos dentro do ART os problemas que a gente tem dentro de um ônibus. O ART é uma viagem guiada, mas também automatizada. Ele tem câmeras para todo lado. Se alguém estiver atravessando a pista, ele identifica. Se tiver um cachorro passando na rua, ele identifica. E no Brasil Riscos a de gente já acidentes, tem hein? esse modelo implementado em algumas Esse cidades? modelo ele existe há 5 anos no mundo. Foi um cara que decidiu juntar o melhor dos dois mundos. Ele falou, ó, para fazer um VLT custa muito caro. E o BRT é um ônibus muito ruim. Então, vamos melhorar os dois mundos. Pega o melhor de uma tecnologia com o melhor da outra e usou. E isso só foi permitido com inteligência artificial, que tem há pouco tempo, com automação dos veículos, que também tem há pouco tempo. Então, a tecnologia de pouco tempo atrás conseguiu permitir que essa solução existisse. A fábrica dela nós temos em 2 lugares, na China e na Austrália. Eu estou programando aí, eu acho que nos próximos 2 meses, devo estar indo à Austrália para visitar esse veículo em loco na Austrália, conversar com os revendedores e tudo mais, e trazer uma proposta ao governo do estado para que ele avalie. O senhor já sabe quanto custa isso pro estado ou quanto custaria Cara, isso pro estado? o BRT, se eu não me engano, está na casa de 2 a 3 milhões cada veículo, o BRT. Eu acho que deve custar 20% a mais, 20, 25% a mais o ART. Mas pode-se dizer que é um veículo VLT sobre rodas, é a mesma coisa. O né? senhor levou essa proposta ao Mauro Mendes já há alguns dias atrás. Levei. Ele falou que, inclusive, passou a proposta para a equipe técnica da Uhum. Cinfra. Mas, se por algum acaso o senhor se tornar prefeito em 2025, a partir de 2025, em Cuiabá. Hoje, quem faz jogo duro contra o estado chama-se Emanuel Pinheiro. Para ele, o modal de transporte é VLT. Se o senhor for eleito, o seu modal de transporte vai ser o RT, o senhor vai brigar na justiça para que Não. seja o RT? Não, eu acho que assim, ó, primeiro vamos separar as coisas. Quem está executando a obra? O governo do estado. Quem Sim. está empenhando o recurso? O governo do estado. Quem é responsável por isso? É o governo do estado. Então deixa o governo do estado fazer. Como é só veículos, depois se for necessário, se tiver o interesse da população, se for viável economicamente fazer, substitui. Então o senhor não Mas, vai... essa discussão, só para você ter noção, o Mauro não comprou os veículos do BRT e provavelmente vai comprar esses veículos ano que Depois. vem. Então, assim, não acho que essa discussão com o Mauro vai acontecer ainda nesse ano. E eu também não quero acreditar que o Mauro, encontrando uma solução melhor, ele vai recusar essa solução melhor só por birra. O Mauro não vai fazer isso. O Mauro é um cara que vai calcular bem, vai analisar a proposta, se achar viável, ele vai aceitar. Entendeu? Vamos finalizar então a nossa conversa falando um pouco de política e eleição. A gente vê aí já nesse período de pré-campanha uma disputa... Mas posso fazer um pedido antes de Claro, entrar? claro. Já que a gente tem tempo aí. Deixa eu te fazer um pedido. Eu quero fazer um pedido ao governador Mauro Mendes. Governador, durante o período da intervenção, o governo do estado ele iniciou diversas obras no município. Uma delas é o Centro Médico Infantil, que está ali no velho pronto-socorro de Cuiabá. Aquele Centro Médico Infantil está sendo um problema de gestão para a execução da obra. Inclusive, a obra ficou parada há poucos dias e agora que ela está começando a engatinhar. Gostaria de pedir ao conselheiro do Tribunal de Contas, o Sérgio Ricardo, ao desembargador responsável que está fazendo acompanhamento da intervenção Orlando Perria, à comissão de intervenção e ao prefeito de Cuiabá e ao governador do estado de Mato Grosso. Deixe na mão do governo do estado a execução dessa obra do Centro Médico Infantil. O governo do estado administrar 100% a execução da obra, porque foi eles que começaram.
E eles começaram sabendo que a prefeitura já estava numa crise econômica e ela não tem uma gestão eficiente para sair dessa crise tão cedo. Então, eu acho que essa obra tem que vir para a mão do governo do estado, o governo do estado concluir a obra, quando ela estiver conclusa, entrega ao município para fazer a administração. Porque se ficar o governo do estado repassando o recurso para o município e ele questionando a aplicação do recurso do município, então essa briga não vai resolver a execução da obra. Então eu quero pedir ao desembargador, ao conselheiro do Tribunal de Contas, ao governador e ao prefeito e ao secretário de saúde que me quer tão bem do estado e do município. Exatamente, quero aproveitar esse gancho. Então. Aos dois secretários de saúde que me querem tão bem, que passe essa obra de iniciativa da intervenção para o governo do estado concluir. Após a sua conclusão, transfere essa obra, a administração dessa obra, a gestão dessa obra para o município, ou então fica na responsabilidade do estado até o município demonstrar que tem capacidade financeira de cuidar dessa obra ali. Tá E bom? como que ficou a relação do senhor com o Proposta, governador? tá? Como que ficou a relação do senhor com o governador Mauro Mendes e com o secretário Gilberto Figueiredo depois daquela situação ali na Santa Casa que houve aí uma briga, pode-se dizer uma briga ali, uma discussão normal. ao vivo no Instagram do senhor? Normal. Eu acho que assim, isso ocorre, vai sempre ocorrer. Eu nunca vi ainda não conheço um executivo que gosta de fiscalização. Eu acho que isso muitas das vezes eles não sabem lidar com a crítica. Quando elogia, tá bem, mas quando critica, acha ruim. E às vezes, como escolha, acaba expulsando quem critica para a oposição, ainda que não queira. Mas eu posso dizer o seguinte, eu mantenho a minha relação. Todo quanto é evento que tem comida grátis, eu vou. O governo do Você estado... não vai perder uma arroba que o Bolsonaro falou. Não, mas eu vou pela comida grátis, depois eu vou caminhar. Eu tô sendo convidado pra tudo quanto é tipo de corrida, cara. Eu tô sofrendo com isso, irmão. Tá certo, mas continua a falar de Então, Gilberto, é que eu quero saber. Não, o Gilberto e eu tivemos uma relação excelente. Eu não sei se a posição dele é porque ele é suplente do Botelho e essa aspiração de que o Botelho venha a ser prefeito e coloca ele numa situação de caçar uma confusão, alguma coisa nesse sentido. Mas a gestão da Secretaria do Estado de Saúde, ela não é uma boa gestão em diversos aspectos. A diferença é que ele não tem oposição. Então, por não ter uma oposição, ele passa meio que tranquilo ali. A oposição dele é meio tranquila. Mas tem casos a se explicar. A mulher da SES, por exemplo, é um caso que está aí aberto, não foi explicado. Empresas que estão suspeitas aí no interior. Na época da pandemia, teve ações complicadas em Sinop e em outros lugares que precisam de explicação. Agora, há acertos também, a posição de acertos. Essa obra do Hospital Central, eu acho que é uma das coisas mais legais de se parabenizar, porque é uma obra que vem ajudar muito Cuiabá. O processo da intervenção não foi 100%, não foi bom, mas também não foi tão ruim. Teve coisas boas, como compra de medicamentos, o chamamento público do pessoal que passou no concurso, aquilo que estava pré-definido no TAC. Agora, o que cabe é saber lidar com as críticas. Eu mesmo tenho que lidar com as críticas. Diversas vezes eu ouço a opinião deles mesmos me atacando. Recentemente eu vi a opinião do Mauro de que eu não era a pessoa ideal para estar assumindo a prefeitura, na opinião dele, mas em 2020 era, e chegou a até gravar vídeo para mim, inclusive, mas às vezes com essa ânsia de promover um candidato ruim, como o Botelho, eles vão lá e fazem um discurso contrário. Eu entendo isso, é natural. Recentemente até vi um comentário falando sobre viúva do Bolsonaro, acho que foi aqui, não foi? Acho que foi com vocês. Podcast. Mas em 2022 não queria que o Bolsonaro lançasse outro candidato aqui para não atrapalhar a eleição dele. Em 2026 provavelmente quer vir a senador e vai estar do lado do Bolsonaro. Não quer vir candidato a senador com um outro candidato a senado de direita dividindo o voto dele. Então eu acho essas hipocrisias, esses discursinhos baratos aí para fazer de conta que é centrão e agradar todos os lados, é só na fala, é só no discurso, é só nas entrevistas. Mas, deputado, não Mas é na também... prática até insistiu para ir lá tirar foto com o Bolsonaro e receber o Bolsonaro no aeroporto. Foi uma Então, insistência assim, do governador? A gente não fazia tanta questão, não. Eles que quiseram ir. Então, assim, na minha linguagem, eu acho que o que a gente precisa entender é, nós não somos oposição. O governador ajudou e muito na eleição do Bolsonaro. Bolsonaro não morreu para ter viúva. Politicamente, Bolsonaro tem um papel político muito importante, tanto no estado de Mato Grosso quanto em Sinop. O Mauro foi em Sinop e não juntou meia dúzia de pessoas na inauguração, lá na abertura da Norte Show. Bolsonaro parou a cidade.
Então não trate o Bolsonaro como um líder esquecido ou um líder deixado de lado. O Bolsonaro tem seu papel político fundamental. O que aconteceu no Rio de Janeiro agora é um sinal disso. Agora, e lados políticos também não podem ser ignorados por causa de uma eleição de 2024. Existe política após 2024, existem eleições, existem outras questões. Mas, deputado, quando o senhor fala em hipocrisia, assim, também não leva muito a questão do senhor, porque em, Não, 2010 em 2020, foi 2020, desculpa, acho que é Prefeitura. 2018, né? O Gilberto deixou a secretaria, Sou grato. 2019. Deixou a secretaria por um dia para votar para que o senhor não fosse cassado. Sou muito grato. Ele chegou a falar que era seu amigo de frequentar a casa e tudo, e agora a política parece que é uma nuvem, né? Agora você olha é amigo, daqui a pouco não olha mais, não é mais amigo. Não, O senhor está disposto a fazer uma oposição, inclusive, de levar essas situações à tona, igual o senhor fez com o Emanuel e seus outros Eu adversários? estou disposto a reclamar quando tá errado e a elogiar quando tá certo, assim como eles também. Eles reclamam quando eu tô errado. Eles mesmos discordam, eu tenho certeza que o Gilberto discorda, eu tenho certeza que o Mauro discorda do meu jeito de fazer política, acha que eu sou muito encrenqueiro, que acha que eu sou muito confusão e etc. Eles são mais centrados, mais técnicos, mais bonitinhos, mais arrumadinhos, eles usam camisa social, eu uso de camiseta. Então, assim, são jeitos diferentes de fazer política e eu entendo isso como natural. E se eles brigam comigo, eu fico abraçando. Eu falo, não briga comigo não, pô, tô aqui do lado. Agora, Seu parceiro. Não, sim. Agora, o que ocorre e que nos dá um pouco de liberdade é que nós somos independentes. E por ser independente, a gente tem autonomia de posicionamento. Eu não tenho que ficar fazendo babação de ovo de ninguém, puxar saco de ninguém. Eu tenho autonomia de posicionamento. Ele também tem, por isso que ele vai lá e toma a posição que ele toma. Agora, o que eu falo de ser hipocrisia é que em determinado momento o Abílio é um cara legal para estar do nosso lado. Ajuda a gente, faz campanha com a gente e tudo mais. Aí passou a eleição, a outra eleição nós somos adversário do Abílio, o Abílio não presta? Calma, gente, não é assim. Então eu acho que precisa entender que 2024 é uma vírgula num processo da história política do nosso Mato Grosso que nós estamos trabalhando para mudar. Uma vírgula. Elencar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, como principal adversário nessa campanha política. Pelo menos é o que a gente vê hoje, né? A gente já vê nesse período de pré-campanha uma guerra jurídica É o seu entre o Fla-Flu, né, senhor... deputado? Não, eu não, E- eu não e o encaro Botelho? o Botelho O senhor não como... encara? Eu não encaro ele como Até porque principal. tem o Lúdio também ali, que é o Não. da esquerda, né? Tem essa questão esquerda e direita também. O meu problema com o Emanuel, com o Botelho, desculpa, confundindo os nomes aí. O meu problema... Propositalmente essa quase, confusão aí, né? quase Propositalmente. Quase sempre eu faço isso. Casos raros que acontecem sempre. Aham. Mas assim, os meus problemas com o Botelho não é nem de ordem pessoal. Deixo isso bem claro. Eu não tenho nenhum problema pessoal com ele, não exponho a vida dele pessoalmente, não falo sequer um A da palavra sobre a esposa dele, coisa que fizeram com a minha há pouco tempo. Não toco na família do Botelho, não falo dele. O que ele faz na vida privada dele, ou como ele se relaciona, é problema dele, eu não lido com isso. Agora, enquanto político, aí é minha crítica, como agente político. Como agente político, eu entendo que ele representa a continuidade do Emanuel. Talvez a pior continuidade do Emanuel. Porque, na minha opinião, o cara que é pai do dono da empresa Tapa Buraco, da empresa que faz asfalto, vai lá no bairro Três Poderes ver na obra parada da Inhambiquara. O cara que é pai do dono, e que, inclusive, tem uma história com essa empresa, o cara que é pai do transporte, irmão do cara do transporte público. Então, assim, eu acho que existe um conflito muito grande de interesses entre a família política dele, que lida dessas construções, obra, transporte público, e ele mesmo também, como se chegasse a ser gestor da capital. E como eu já disse, o problema da nossa cidade está na classe política. Ele está relacionado com a pior classe política do estado de Mato Grosso, que está querendo voltar à prefeitura, continuar. Os mesmos vereadores que estavam com o Emanuel estão com o Botelho. Os mesmos deputados que estavam com o Emanuel estão com o Botelho. Na minha opinião, o Mauro está escolhendo um Emanuel sem sobrancelha colada. É isso que ele está fazendo para continuar a prefeitura de Cuiabá. Agora, porque ele tem problemas pessoais com o Emanuel, ele pode escolher um político tão ruim quanto ele, só que talvez seja amigo, porque é presidente da Assembleia. Então, o meu posicionamento com o Botelho não é um posicionamento de escolher o meu adversário político. Não. É de posicionar em relação a uma possível ameaça à continuidade da gestão na prefeitura de Cuiabá. Existem outros candidatos? Existe.
Tem vários outros candidatos. Eu acredito que a convenção partidária em julho vai apresentar Nossa. vários outros nomes que podem surgir por aí também. Agora, eu não posso não criticá-lo por causa de que... A justiça Um temor de eleitoral. talvez ter uma relação ruim com o governador Mauro Mendes, o senhor acredita que corre esse risco, dependendo de como for o tom da campanha eu e não em caso terei. de vitória do senhor? Eu não terei uma relação ruim com o governador Mauro Mendes, isso eu deixo claro. Eu não terei uma relação ruim junto com ele. Se ele quiser ter comigo, a decisão é dele, mas eu não terei. Se ele não gostar de mim por causa das minhas críticas, das minhas falas, é decisão dele. Eu vou continuar frequentando aquele local, eu vou continuar visitando, eu vou continuar levando demandas, eu Mas vou a continuar população mandando não pode ter emenda. uma leitura diferente disso, Não, deputado? a Porque população só vai pode- começar a criticar o candidato, que é o candidato do Do governador. grupo. Tem né? mais de... ser candidato do grupo não significa nada, pô. Não significa nada. Ser candidato do Mauro vai significar o quê? O senhor candidato do Bolsonaro aqui em Cuiabá também não significa nada. Se pra ele não tá significando, por que pra mim ele tem que significar? Se pra ele, o candidato do Bolsonaro aqui, que ele foi o candidato do Bolsonaro aqui em 2022, e hoje sou eu, por exemplo, o pré-candidato do Bolsonaro. Se pra ele isso não significa nada, por que pra mim o Botelho ser candidato dele tem que significar alguma coisa? E essas críticas diretas do senhor ao candidato Botelho, a Justiça Eleitoral não tá dando uma aula pro senhor aí, que Não. o senhor deve diminuir o tom, pelo menos, porque tudo que o senhor tem apresentado, tudo que o senhor tem levado Você derrota sabe por que, na que esses justiça? processos estão dando desse jeito? Não sei. Por favor, me isso aí. explica. Vamos lá, vamos quebrar essa narrativa aí. Eu acho que uma coisa é importante. A Justiça Eleitoral está dizendo o seguinte, que eu não posso publicar na minha rede social um ataque direto ao Botelho, porque isso pode configurar um pedido de não voto. E aí seria campanha extemporânea negativa dizer para não votar nele. Eu não estou falando para não votar nele. Eu estou falando para eles, os problemas são esses, com provas. Quando eu falo que ele é pai do dono da empresa, eu pego a cópia do contrato e mostro lá. Ele é pai do dono da empresa em Ambiquara. A empresa em Ambiquara está no nome de Eduardo Botelho, Rodrigo. Não tá na hora do senhor apresentar a proposta, em vez de ficar levando uma saraivada da justiça igual o senhor tá levando? Eu não tô levando saraivada, não. O Pô, senhor já e perdeu outra? todas. Isso daí é normal, né? Eu vi uma fala do Beto 2-1 aí, isso daí é normal, faz parte do jogo, é regra do jogo. Ganhar ou perder faz parte. A decisão da justiça ela não se baseia nas minhas provas. Ela se baseia de que atacar o Botelho está configurando uma exposição negativa do outro candidato e, por isso, seria propaganda negativa extemporânea do outro candidato. Ela não está falando que ele não é pai do dono da empresa. Ela não está falando que ele é irmão do dono do transporte público. Ela não está falando isso. E eles estão distorcendo as narrativas das matérias dizendo que é isso. Mas ela não está dizendo isso. Ela está falando o seguinte, quando você fala, mais ou menos nesse vídeo, tinha um vídeo lá de uma obra parada lá no bairro Três Poderes. Aí ele fala, quando você fala que o Botelho é pai do cara da obra parada do bairro Três Poderes, você está atribuindo ao Botelho uma imagem negativa. E se você atribuir ao Botelho uma imagem negativa, você está dizendo para não votar nele. Deputado, vamos encerrar. Difícil, né, irmão? Precisamos encerrar, mas Precisamos tinha assunto encerrar. pra É perder, verdade. né? Não, eu quero 3 coisas que eu quero propostas. Já que você vai encerrar, deixa eu fazer minhas propostas. Ele Primeiro, criticou. antes do senhor falar dessas três Não fala mais de arroba que eu rapidamente. tenho que perder. Não. Questão de coligação, como está sendo a construção de isso partidos daí aliados e também a construção do nome para vice. Tá, sobre a questão de coligação, tem chão. Tem chão. Relaxa, tem coisa para acontecer. Em 2020 era assim também, até na convenção partidária, eu e Felipe Velaton eram 2 pré-candidatos, e na convenção a gente decidiu estar junto. Então tem muita coisa para acontecer, tem chão. Nome para vice, a gente tem opções. Entre as opções que a gente está mais avançado nessa discussão, é uma pediatra, médica, tem uma experiência de gestão importante, ela já Católica? católica, já foi servidora da Prefeitura de Cuiabá e tem um papel importante na relação do cuidado com as crianças, que acho que é um dos grandes problemas hoje na nossa cidade, que é cuidar das crianças. Então, assim, nós estamos conversando já há bastante Qual o nome tempo. dela? Entrega esse ouro aí pra nós. Não dá. No momento ainda não posso. Mas vai ter o momento certo aí da gente divulgar. Ela Isso, é filiada já, deputado? Já. O PL. Filiado no PL desde Então você já vai de tem um chapa tempo. pura, então, né? Então, essa é a opção se caso a gente for de chapa pura. Tá? Então, assim, nós temos ainda um diálogo com outros partidos e outras relações e tudo mais, e estamos aguardando para discutir.
Mas nós temos um processo bem avançado já, E eu acho que o desenho político também já está bem avançado, os partidos já estão mais ou menos que amarrados os seus lados, então assim, não tem muita inovação para acontecer, correr, né? Então isso a gente está tranquilo. Então fala das suas propostas. Vamos então. Você não vai cortar minhas propostas. O senhor encerra, então, falando das propostas. Isso. Quero agradecer mas o Max. Mas é 20 minutos. Não, quero agradecer nada. Espera aí, pô. É 20 minutos de proposta. Aí depois você agradece o Max aí. E agradecer o Max aqui pela participação. Obrigado, Max. Não, pera aí. Aí você corta o vídeo e não põe minhas propostas. Você vai botar minha proposta. Vamos, pode. A proposta do senhor assinado. Vai entrar, mas antes eu que agradeço, Ayrton, a oportunidade, agradeço a direção do Olhar Direto. Deputado Abílio, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, como cuiabano, eu desejo bons dias ao senhor e que a nossa cidade esteja em boas mãos nos próximos 4 anos também. Satisfação, a gente se encontra nas matérias e em outras oportunidades. Eu também encontro o senhor, tem uma campanha ainda. Vambora. Deputado, muito obrigado, senhor, por ter aceitado o convite do Pode Olhar, ter vindo aqui na produtora, na Altia Podcasts, onde nós apresentamos este programa, e o senhor pode falar então das propostas, e a gente vai ter outra oportunidade também, mais próximo aí da campanha, mais próximo da eleição, a gente volta a conversar para detalhar mais o plano de governo, as propostas que o senhor vai apresentar para a população cuiabana. Olha só, nós temos algumas questões que para nós elas são fundamentais no município de Cuiabá. Uma delas é a questão da saúde, que todo mundo já sabe dos nossos problemas. Nós precisamos descentralizar a saúde do município. Nós não podemos mais continuar com a saúde atendendo e lotando apenas as UPAs. Nós precisamos que a rede primária, os postos de saúde, possam atender demandas de pronto atendimento que são de classificação verde, classificação azul, aquelas demandas espontâneas. Então, nós temos que conversar com os servidores da atenção primária e ajudar. Se cada posto de saúde de Cuiabá atendesse só 5 pacientes, 5 por demanda espontânea, nós reduziríamos 80% dos pacientes que são atendidos nas UPAs. Entenda bem, só 5 atendimentos por dia de demanda espontânea reduziria 80% do atendimento das UPAs. Nós precisamos reativar a Policlínica do Cochipó. Nós precisamos levar um centro médico infantil para Pedra 90, Pascoal Ramos, aquela região, mais de 150 mil habitantes naquela região toda ali, Osmar Cabral, Pascoal Ramos, para poder deslocar toda aquela população para lá onde está o velho pronto-socorro para atender as crianças. Não, nós precisamos descentralizar, precisamos levar para aquela região a atenção da saúde primária, principalmente a atenção da saúde do cuidado. Precisamos melhorar a questão de geriatria, cuidados mais idosos, um assunto que não é tão falado aqui no nosso município. Nós precisamos de cuidar da saúde da mulher de verdade, não só de publicidade. E nisso nós estamos pensando em como criar polos de saúde nesses espaços para que possa atender essa demanda. Outra proposta importante para nós, ela está voltada ao esporte. Nós temos uma questão do futebol amador todo que está aí desenvolvendo na cidade, mas nós também precisamos desenvolver outras atividades esportivas. Nós temos uma cidade, por exemplo, que tem pessoal do vôlei, do handebol, do basquete, do atletismo, do skate, de todas as outras áreas, que muitas das vezes elas são deixadas de lado na hora que você não vê investimento nas outras atividades esportivas. Sem falar das associações que têm dificuldade. Então, nós queremos criar dentro de cada região da nossa cidade a vila de esportes, dentro de cada uma dessa região. E dentro dessa vila do esporte, criar uma sede para cada uma dessas associações, para que a associação tenha a sede dela ligada à vila do esporte do qual ela participa. Por exemplo, a gente pode ter um local que seja a vila do esporte, que tenha o skate, que tá o patins, que tá o patinete, que tá a bicicleta, que tem um espaço adequado para a bicicleta, que tem um bowl adequado para o skate, que tem toda uma infraestrutura voltada a isso. E nisso nós vamos atrair uma população que vai para aquela área da Vila do Esporte participar. E numa outra região a gente vai ter ali o handebol, o basquete e tudo mais. Outra região ligada a artes marciais. Então criar uma gama de atividades, porque quanto mais opções de atividades esportivas a gente dá, mais a gente tira as crianças da rua, mais a gente coloca oportunidade para os bons atletas. Nós precisamos do incentivo do município, voltando a incentivar aquele Bolsa Atleta, para que aquelas pessoas venham a representar o nosso estado e venham a representar o nosso município. Hoje você vê que o cara que ganhou a corrida, de onde ele é de uma cidade tal, mas patrocinada pela cidade, por exemplo, de Lucas do Rio Verde. O cara nasceu em outra cidade, foi patrocinado por Lucas do Rio Verde e ganhou.
Quantas vezes a gente vê tantas pessoas ganhando premiações e você não vê a bandeira de Cuiabá representada ali naquele lugar? Às vezes o que aquele time precisa é um transporte para levar até o campeonato e ajudar a ganhar as competições. Às vezes o que precisa é uma infraestrutura melhor, a quadra da escola. Eu vejo tanto que se gasta em tablet para os alunos, para professor, tanto que se gasta com uniforme, tanto se gasta com um monte de coisa, mas não tem a bola, não tem uma quadra que presta, não tem um material. A escola é fechada no fim de semana. Então, assim, nós precisamos estimular o esporte e integrar esse esporte com a sociedade e criar novas oportunidades. Uma cidade que o esporte é muito bem desenvolvido, ela vai ter o melhor DH. Você vai ver pessoas mais motivadas e atrativas em relação a isso. Nós precisamos levar a saúde para os parques, para as áreas públicas. Antigamente tinha isso de levar a saúde lá no Parque Mãe Bonifácio, por exemplo. Eu quero um médico lá, eu quero um enfermeiro lá, medindo a pressão, medindo a glicose, aproveitando que as pessoas estão iniciando, às vezes o primeiro caminho dela para o cuidado com a saúde é o parque. Ela nem vai, às vezes, numa academia no primeiro momento. Às vezes, no primeiro momento, ela começa com uma caminhada. Às vezes, ela começa ali com aquele equipamento dali. Nós precisamos estimular o cuidado com a saúde para ter preventivo. Eu gostaria de voltar a ter um médico em casa, que é uma das nossas propostas. Eu gostaria muito que a população pudesse, aquelas pessoas com mobilidade reduzida, mais idade, pudesse receber a visita do médico na sua casa para poder cuidar da saúde. Então tem muitas propostas, tanto para infraestrutura urbana, planejamento urbano, propostas para o transporte público. A gente está com um projeto do bilhete único, de você pagar uma vez por semana e usar à vontade o ônibus durante aquela vez da semana que você pagou, de você pagar uma vez por mês e usar à vontade. Por que que você, muitas vezes o próprio trabalhador que recebe o Vale Transporte é pago integralmente o mês inteiro da passagem para o cara, mas ele, para ir trabalhar, ele só tem o direito de pegar uma integração e um outro ônibus naquele sentido. Por que isso? Por que isso? Sendo que o custo do transporte público, ele é baseado entre o custo do sistema de transporte público dividido pelo número de usuário. Por que que eu não estimulo a ter mais pessoas pagando mensalidade ou pagando por semana ou por quinzena, usando mais à vontade? Isso acaba fomentando, por exemplo, os subcentros e o próprio centro da cidade. Eu tenho um sonho de reativar o centro histórico da nossa capital, de criar zonas culturais no centro histórico da nossa cidade. Eu não sei por que a gente não pode ter mais segurança, mais monitoramento, melhores condições, investir, incentivar, para que as pessoas possam abrir ali o seu barzinho, a sua lanchonete, o seu restaurante. Imagina aquele centro, cara, aqueles calçadão, você passando a noite, todo iluminado assim, com aquelas... Por mais simples que seja, às vezes, mas você tem ali o calçadão cheio, né, de cadeiras e mesas sendo atendida pelas lanchonetes na lateral, e ser uma grande praça de alimentação e as pessoas de convívio, colocar uma boa música, incentivar a cultura, incentivar a boa música ali no lugar. Às vezes as pessoas têm um pouquinho disso na Praça da Mandioca, onde fica ali, acabam sendo um pequeno nicho cultural ali do centro histórico. Mas a gente não poderia ter isso no calçadão, a gente não poderia ter isso na cidade. Então, assim, sem falar de levar essa cultura para os bairros. Não só com o Viva Seu Bairro, que sempre fez um papel muito importante e tudo mais. Mas, gente, o contato às vezes que as pessoas nos bairros têm com a cultura, com a arte, acaba sendo um contato sem muita curadoria, vamos dizer, sabe? E por que a gente não pode incentivar que o projeto Ciranda vai para os bairros? Por que a gente não pode incentivar que dentro de cada bairro a gente possa revelar cara, de repente sai lá do Pedra 90, eu gosto do Pedra, eu sempre defendo, tá? Então, de repente sai lá do Pedra 90 um grande tocador de violino, por que não? Exato. Por que não pode ser um grande tocador de sax lá no Pedra 90? Por que não? Por que só quem mora no centro pode ter acesso a esse tipo de arte, esse tipo de cultura? Por que não pode ter um grande artista plástico que mora no Osmar Cabral ou no Novo Milênio? Por que não pode ter um grande ator ou atriz que vem ali do Parque Cuiabá, ou que vem do Bandeira, por exemplo, lá depois, ou do próprio Distrito da Guia? Se a gente não oferecer oportunidade de esporte, cultura, lazer para as pessoas nos bairros, a gente vai perder para as outras ofertas que existem aí do mundo. A gente vai perder, a gente já está perdendo. Enquanto a gente não ajuda, não estimula, não constrói, a gente perde.
Um professor meu, arquiteto, Deputado, José Antônio só pra Lemos. gente encerrar. Vou que a gente encerrar, já vou tá encerrar, aqui mas eu estourando falei já pra o você, você que tempo. fez perguntas aí de outras coisas. Um professor meu, José Antônio Lemos, ele dizia o seguinte: o bom uso expulsa o mau uso. Sim. Se a gente não se dedicar a construir o bom uso dos espaços públicos e o bom uso da cidade, o mau uso vai tomar conta. Então, e por fim, deixa eu só fazer uma das coisas que mais me dói o coração é os nossos distritos, que são pessoas que às vezes estão ilhadas, até mesmo pela própria logística do transporte, nas suas moradias, nas suas habitações ali, como o caso do distrito da Guia, por exemplo, e não tem um incentivo de levar uma indústria para lá, não tem um incentivo de levar uma escola tecnológica para lá, um polo digital, não tem um incentivo de levar arte, cultura, artes marciais, esportes, qualquer coisa para lá. E isso me dói, me frustra, porque você, ao mesmo tempo que vê que o poder público fica ausente desses espaços, você sofre vendo as facções criminosas tomando conta desses espaços. E é aquilo que eu digo, como o meu professor diz, se você ignorar o auxílio ao bom uso, o mau uso vai tomar conta. Se a gente não levar opções, oportunidades, outro mundo vai dar oportunidades. E às vezes será muito tarde para a gente recuperar e retomar essas pessoas. É mais barato, até mesmo para o serviço público, investir em oportunidades para quem está começando, do que depois resgatar ou investir milhões em sistema prisional. Então nós precisamos dar oportunidades. E eu acredito que Cuiabá tem muito para isso. Tem todas as condições de fazer isso. Ótimo, obrigado, deputado. Essa foi a conversa com o deputado Abílio Brunini, que é pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá. A gente vai ter outra oportunidade também de falar com ele durante a campanha. Eu vou ficando por aqui, mas se você quer saber mais detalhes desta entrevista, é só entrar no nosso portal www.olhardireto.com.br. Quer saber de bastidores, é só acessar as nossas redes sociais no @olhardiretoOficial. E também você pode ajudar o nosso canal seguindo ele aqui no YouTube, curtindo o vídeo, compartilhando, deixando seus comentários, ativando o sininho para que você receba uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu fico por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.